Olá, turminha, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Estamos aqui com vocês mais uma vez na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da terceira série do ensino médio. Lembrando que a gente está fazendo o estudo das proporções, né? Já demos aqui uma aula sobre proporção, aquela aula conceitual que a gente sempre trabalha, né? Importante que a gente saiba o conceito, a ideia das coisas, para depois poder aplicar na resolução de problemas. Proporção é um assunto que é bastante cobrado nas provas do Enem, tá? E a galera aqui na plataforma tem esse cuidado com você, a gente sabe da sua preocupação no final do ano prestar o Enem, para entrar na faculdade, continuar o estudo e deslanchar na carreira e na vida. Certo, galera? Então a gente vai hoje falar das propriedades da proporção. Tá? Até falamos um pouquinho da propriedade fundamental da proporção na aula passada, que é uma propriedade importante. E hoje a gente vai conhecer, reforçar, além de reforçar a ideia da propriedade fundamental, a gente vai também conhecer outras propriedades que ajudam, auxiliam a gente na resolução de problemas. Lembrando que vai ter uma aula só para a gente resolver problemas, inclusive problemas do Enem. Tá? Então aqui a gente faz gradativo para que você, né, aprenda, mas com tranquilidade, passo a passo. Beleza? Então, propriedade da proporção é o tema da nossa aula de hoje. Eu falei aqui, galera, na última aula da propriedade fundamental da proporção, né? Lembra que a gente falou que esses elementos aqui, ó, proporção, igualdade entre razões, né? Como é que eu leio isso aqui? A está para B, assim como C está para D. Né? A relação entre A e B é a mesma relação entre C e D. Tá? A gente falou na aula passada que esses dois elementos aqui, ó, o A e o D, eles são chamados de extremos. Vou colocar aqui um Ezinho de extremos. Certo? E esse B e esse C, eles recebem o nome de meios na proporção. Certo? A propriedade fundamental da proporção diz o seguinte, que o produto dos meios, o enunciado é o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, certo? Produto dos extremos. Essa é a propriedade fundamental porque ela é a mais importante, né? Vamos dizer assim. Que a gente vai mais usar na resolução de problemas. Ou seja, se eu multiplicar aqui o A vezes o D, esse produto dá o mesmo valor do produto de B vezes o C. Tá? Essa é a principal propriedade da proporção, a gente usa ela bastante na resolução de problemas. Tá? E ela serve também, galera, para você encontrar um valor desconhecido na proporção. Tá? Tem uma proporção, né, geralmente na resolução de um problema envolvendo proporção, você usa a variável, né, uma letra, né, uma incógnita. E o objetivo é você encontrar o valor daquela incógnita. Se o problema ele envolve proporção, pode ser que um dos 4 elementos da proporção você não tenha. Tá? E aí o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar a propriedade para encontrar o valor desconhecido, né? Aqueles 4 elementos, aquele que lhe falta. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, x sobre 10 igual a 7 sobre 5. Então, eu posso fazer a multiplicação, assim, ó, produto dos meios, os extremos igual ao produto dos meios, ou meios pelos extremos, é a mesma coisa. Então, eu faço a multiplicação cruzando, né? Então, você tem aqui, ó, 5 vezes x dá 5x, igual 10 vezes 7 dá 70, né? Ok? Aí vira uma equaçãozinha, ó, x vai ser igual a 70 dividido por 5. Aí você vai ter que o x é igual a 14. Certo? Então você consegue encontrar um valor desconhecido dentro da proporção, aplicando aí a propriedade fundamental. Ok? Vamos ver essa outra aqui. X está para 6, assim como x mais 3 está para 15. Vamos aplicar aqui a propriedade fundamental da proporção. De novo, vamos fazer o produto dos meios pelos extremos. Só tomem cuidado, galera, é o seguinte. Como esse elemento aqui são 2, ó, esses 6 aqui tem que multiplicar pelos 2. Tá? Às vezes a gente vê muito esses erros nas avaliações, quando a gente faz prova de proporção, às vezes o aluno pega e multiplica apenas pelo x, esquece de multiplicar pelo 3.
Então, esse elemento aqui você pode multiplicar, tem que multiplicar pelos 2. Ou você multiplica logo, você deixa escrito de forma que dê a entender que você vai fazer isso. Como? Colocando entre parênteses. Ó. Posso fazer aqui, ó, 6 multiplicado por x mais 3. Tá? Posso fazer primeiro essa multiplicação. 15 vezes x dá 15x. Deixa eu fazer primeiro o 15 pelo x. E aqui vai ficar 6 multiplicado por x mais 3. Ó. Quando você escreve dessa forma, você está informando, né, que esse 6 vai multiplicar tanto o x quanto o 3. Mas, se você quiser multiplicar logo, não tem problema. Bota logo 6x mais 18, que você não pode deixar de multiplicar pelos 2. Tá? Então, esse 6 aqui multiplica o x e pelo 3. Ó. Aplica a distributiva, né? Você vai ter 15x igual a 6x mais 18, né? Aí virou uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Esse 6x vem para cá com sinal trocado. Então, você vai ter 15x menos 6x igual a 18. Certo? 15x menos 6x é 9x. 9x igual a 18. E esse x, esse 9 passa para lá dividindo 18, né? 18 dividido por 9 dá 2. Pronto. X igual a 2. Você encontrou o elemento aí desconhecido na proporção. Tá? Então, a propriedade fundamental da proporção, ele é útil, né, em situações em que você precisa encontrar dentro da proporção um termo que você desconhece. Num contexto, um problema, esse x vai ser contextualizado, ele vale alguma coisa. Mas vai partir para resolver problemas só no próximo vídeo. Bom, turma, tem outras propriedades da proporção que também nos auxiliam na resolução de situações que envolvem proporção. Tá? Eu chamo aqui de primeira e segunda propriedade. Outras propriedades. A primeira, olha só, você pode montar outras proporções a partir dessa aqui. Ó. Eu tenho que A está para B, assim como C está para D. Olha o que você pode fazer. Você pode somar esses dois elementos aqui. Ó. Veja como é que você pode, com essa proporção, formar outras. Então, você pode somar aqui o A mais B. Assim como do outro lado, né, aqui no numerador, vamos montar primeiro os dois numeradores. Aqui eu posso botar C mais D. Certo? E aqui, turma, o seguinte. Embaixo, professor, quem vai ficar? Aí você escolhe. Ou você coloca o A e o C, ou você coloca o B e o D. Eu não posso colocar o A e o D, ou o B e o C. Tá? Então, repetindo, aqui no numerador você soma o numerador com o denominador, dos dois lados, para formar um novo numerador. Então, somei o A com B e somei o C com D. Aqui embaixo, aí você vai escolher, ou você coloca os dois numeradores, ou você coloca os dois denominadores. Posso formar uma proporção dessa forma. A mais B sobre B, C mais D sobre D. E outra coisa, turma, você pode fazer isso tanto somando como subtraindo. Tá? Se eu quiser fazer, ao invés de somar os dois elementos, você subtrair os dois elementos, você pode. Tá? Não tem problema não. Isso aqui lhe auxilia em algumas situações. Por exemplo, como é que eu posso resolver essa questão aqui usando essa primeira propriedade? Olha, eu tenho aqui, ó, x está para y, assim como 2 está para 5. E sei que x mais y é igual a 49. Eu quero encontrar o valor de x e de y. Logicamente, galera, que se você quiser fazer aqui meio pelos extremos e montar um sistema de equações e resolver, você vai resolver. Mas a gente pode resolver isso aqui usando a propriedade. Isso fica mais fácil. Ora, perceba que você não tem x, você não sabe quanto é x mais y. Olha, te deu uma informação que x mais y é igual a 49. Tem como você fazer com que apareça x mais y nessa proporção? Tem. Basta você aplicar a propriedade. Se eu aplicar a propriedade aqui, como é que fica? Veja só. Eu vou ter x mais y. Vou colocar aqui sobre x. Tá? E do outro lado,
eu coloco 2 mais 5. Como eu coloquei o x, aqui eu coloco 2. Olha o que acontece. Apliquei essa primeira propriedade nessa proporção. Quanto equivale esse carinha aqui? Ah, isso aqui vale 49, pessoal. Beleza, 49. É verdade. Então vai ficar 49 está para x, assim como 7 está para 2. Certo? Tirei o x mais y e coloquei 49, porque x mais y é igual a 49. Então veja só. Aí eu aplico a propriedade fundamental da proporção, né? Eu vou ter 7x igual a 98. Se você dividir 98 por 7, você vai obter 14. Certo? Pronto, turma. Se o x é 14, quanto é que vale o y? Aí você pode substituir aqui, ó, tá? O y vai ser igual ao 49 menos o 14. O y vai ser igual a quanto? Tá? 35. Pronto. Certo? Encontrei o valor de x, encontrei o valor de y, aplicando aí a propriedade fundamental, aliás, a primeira propriedade aqui, certo? Então você pode fazer essa questão aqui também usando essa mesma propriedade com a diferença, tá? Vamos deixar essa aqui para você treinar. Segunda propriedade, galera, segunda propriedade da proporção. O que você pode fazer? Perceba que na primeira eu somei os elementos do mesmo lado, né? Eu somei aqui o A com B e o C com D. Mas você pode também fazer a soma dos elementos das duas razões. Olha só, eu tenho aqui A está para B, assim como C está para D. Olha só, eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Olha, eu posso somar os numeradores, né? A mais C. Vou montar uma razão só com a soma dos numeradores e sobre a soma dos denominadores. Ou seja, eu vou somar o A mais C e aqui eu vou somar o B mais D. Do outro lado, turminha, aí eu escolho. Ou eu coloco o A sobre B, ou eu coloco o C sobre D. Tanto faz, tá? Então eu posso colocar A sobre B. Mas, ou se não for da minha vontade botar A sobre B, você pode botar C sobre D sem nenhum prejuízo, né? Eu posso fazer A mais C sobre B mais D. E aqui do outro lado, ao invés de botar A sobre B, eu posso colocar C sobre D. Tá? Então, veja que isso é uma outra ferramenta de cálculo. As propriedades, turma, elas servem como ferramentas de cálculo na resolução de problemas. Deixa ali guardadinho. Né? Que logo você tem aquele problema a resolver, você vai lá na caixa de ferramentas, isso aqui eu consigo resolver esse problema. Né? Então, a gente pode fazer essa analogia com as propriedades. Então, conhecer as propriedades é importante. Turma, isso eu coloquei aqui somando, mas eu poderia também colocar menos. Ó. Isso aqui vale para o menos também. Vale para o mais e vale para o menos. Tanto essa propriedade aqui, a primeira, quanto com a segunda, quanto essa primeira também. Ó. Eu posso, ao invés de fazer a soma, a gente pode fazer uma diferença de acordo com a conveniência, com a situação. Tá? Por exemplo, se aqui, ao invés de me dar x mais y, se ele tivesse me dado x menos y, eu ia utilizar a propriedade para subtração e não para soma. Porque eu usei a subtração justamente para poder substituir o x mais y. Certo? Vamos resolver aqui ó, esse sistema de equações aí. Tá? Vamos resolver aqui a letra A. Vamos ver essa propriedade aqui. Ah, professor, quando eu uso uma, quando eu uso outra? Aí depende do que você tiver. Porque, por exemplo, numa situação dessa aqui, ó, na letra A, você tem um sistema onde você tem x mais y igual a 20, né?
certo? E você tem x está para 7, assim como y está para 3. Ora, qual o objetivo? Como eu tenho essa informação do x mais y, que é igual a 20, eu tenho que aplicar a propriedade para aparecer o x mais y, para que eu possa substituir o x mais y pelo 20. Tá? E você percebe que o x e o y estão do lados opostos. Então, que propriedade você vai usar? Você vai usar a segunda, porque eu tenho que somar. Para aparecer x mais y, eu tenho que somar esse carinha com esse aqui, ó. Eles estão em razões opostas, tá? Naquela outra questão que nós fizemos, os valores desconhecidos estavam do mesmo lado. Eu já usei a primeira, tá? Então você tem que olhar o que você tem para resolver e vai usar de acordo com a conveniência. Certinho? Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó, x está para 7, né? X está para 7, assim como y está para 3. Eu quero que apareça x e y, x mais y, né? Porque eu sei que x mais y vai dar 20, né? Então você vai ter o quê? Somar x mais y e aqui embaixo 7 mais 3. E aqui do outro lado, aí você escolhe, tá? Ou você coloca x sobre 7, ou coloca y sobre 3, não tem problema nenhum. Botar x sobre 7, tá? Aí o que é que acontece, turma? Olha só. Beleza? Que agora você tem aqui, ó, esse x mais y. Esse carinha eu sei que ele é. Eu tenho essa informação bem aqui, ó. Tá? O x mais y vale 20. Então você vai tirar o x mais y e colocar 20. Qual é o bom disso? Você vai ter uma equação com uma incógnita só. Todo o processo de resolver sistema consiste em você deixar a equação com uma incógnita só. Porque uma equação com duas fica complicado você saber quem é. Então, turma, eu posso pegar aqui o que a gente vai fazer. Substituir o x mais y pelo 20. Então você vai ter 20 está para 10, assim como x está para 7, certo? Beleza, aí pronto, você usa aqui a propriedade fundamental da proporção, né, que foi a primeira propriedade que a gente viu, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então eu vou ter 10x igual 20 vezes 7 dá 140, né? Certinho? Esse 10 aqui que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. X vai ser igual a 140 dividido por 10. Aí você tem que 140 dividido por 10 vai ser igual a 14. Basta cortar um zerozinho aqui. Certinho? Pronto, agora ficou fácil, né? Para encontrar o valor de y, aí você pode substituir na equação ou até mesmo aqui na proporção, né? Se você quiser substituir aqui na proporção também, vai dar a mesma coisa. Então, substituindo o x aqui por 14, eu vou ter 14 mais y igual a 20, né? Certo? Esse 14 passa para o outro lado com o sinal trocado. Y vai ser igual a 20 menos 14, né? E aí você vai ter que o y vai ser igual a 6, certo? Perceba que dá certinho. Se você for substituir, ó, 14 mais 6 dá 20. Se eu for substituir aqui, ó, 14 sobre 7 é igual a 6 sobre 3. Né? Porque se você for simplificar, você pode fazer provando com meio pelos extremos, ou então até simplificar aqui, ó, por 7. Simplificar aqui por 3, ó, você vai ter 2 sobre 1 igual a 2 sobre 1. Realmente, nossos valores aqui estão corretos. Certo, turminha? Então, na aula de hoje, a gente conheceu aí as propriedades da proporção, né? Vimos, né, reforçamos a ideia da propriedade fundamental, que é uma propriedade, como diz o nome, fundamental. A maioria dos problemas você resolve através da aplicação dessa propriedade. Vimos também outras propriedades que auxiliam na resolução de problema quando for conveniente. Certo, turma? Então, espero que tenha entendido. Um abraço a todos. Já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.